Olá, irmãos! Olá, amigos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando neste momento o nosso vídeo de aprofundamento do hebraico bíblico. Nós estamos aprofundando nas palavras do hebraico, nas palavras da Bíblia em hebraico, e desta forma aprendendo ou tendo a iluminação do Espírito Santo para podermos aprender aquilo que Deus quer de nós, na Sua palavra, de forma bastante aprofundada. Então, eu quero aqui saudar a você que já é inscrito aqui no nosso canal, saudar a você também que ainda não é inscrito, e se você sentir o desejo no coração, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu joinha, gostei e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece e convide-as para estar conosco no nosso grupo de discipulado para aprendermos aquilo que Deus revelou na sua palavra para que a gente possa entender e aí ter uma vida mais profunda de comunhão com Deus. Então vamos para o nosso estudo do dia de hoje. Nós vamos estudar o texto de Gênesis, no capítulo de número 1. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 1. Nós vamos estudar Gênesis 1 no versículo de número 3. Gênesis 1, versículo 3, que vai dizer assim em hebraico. Lembrando sempre que o hebraico é lido da direita para a esquerda. Então diz assim o texto em hebraico: Vayomer Elohim Ihi Or. Vaihi Or. Continuando. Ou vamos fazer a tradução, né? É melhor de fazer a leitura e a tradução para que a gente tenha uma melhor utilização do nosso tempo e também do aproveitar, né, para a gente praticar o texto de Gênesis em hebraico. Então, lendo mais uma vez aqui. Vaiomer Elohim Ihi Or. Vaihi Or. Disse Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. Vaiar Elohim et haor ki tov. Vayavdel Elohim bein haor uveim a Rocher. Então, e viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e entre as trevas ou a escuridão. E o versículo de número 5 vai Kra Elohim Laor Yom. E chamou Deus a luz
dia, velahosher, cará, laila. E as trevas, e a escuridão, chamou noite. Vai rir Erev, e houve tarde. Vai rir Voker, e houve manhã. Yom Echad, dia um. Então, essa é a tradução, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. E houve tarde e houve manhã, dia um. O que nós vamos estudar no dia de hoje? Nós vamos estudar estas palavras que estão em destaque, que são as palavras, ou é a palavra que mais se destacou neste trecho que lemos. É a palavra or. Or. A palavra or, que é a palavra luz. Palavra luz. A palavra or é composta por três letras. O Aleph, que significa a força de Deus e representa o número um. O Vav, que aqui está funcionando como mãe de leitura, então, fazendo uma recordação das nossas aulas anteriores. Existem algumas letras em hebraico que funcionam como mãe de leitura, ou seja, funcionam como vogais, porque o hebraico ele não tem vogais, ele só tem consoantes. No hebraico mais antigo, bem remoto, existiam algumas letras que funcionavam como vogais. E estas letras eram chamadas de mãe de leitura. Então, aqui no caso, a letra Vav, ela é, nesta palavra, ela funciona como mãe de leitura e é lida aqui como a vogal O. Tem esse pontinho aqui, que foi acrescentado depois, é o sinal maçorético, tá? E a letra Vav, ela significa conexão e representa o número 6. E, por último, a letra Resh, que significa mente, cabeça, líder e representa o número 200. Então, lembrando que o Aleph, ele não tem som, é uma letra muda. O Vav está funcionando como mãe de leitura, lendo como fogal O, e o Resh é o som do R em português, mas aquele R final ou R que não é puxado pela garganta, né? É, por exemplo, barata, esse R aqui é diferente de carro, principalmente em algumas regiões do Brasil, que o R ele é mais carregado. Em algumas outras regiões, o R é mais leve. Então, no caso do resh, é exatamente este R mais leve, né? Caro, barata, né? É nesse sentido. A palavra or significa luz ou brilhar. Então, o significado da palavra or é ao substantivo luz ou o verbo brilhar e as suas derivadas, né? Nós poderíamos dizer, então, que o significado da palavra or ou luz é o brilho que vem de Deus para fazer conexão com a nossa mente. Ou a luz é a força que vem para conectar a nossa mente com Deus. Então, este é um significado simbólico que nós tiramos do significado de cada uma das letras da palavra or. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar
que quando nós estudamos a Bíblia através do hebraico, nós podemos ter uma interpretação de um livro, de um capítulo, de um versículo, de uma palavra ou até de uma letra. Porque no hebraico, cada letra tem um significado. E aqui, quando as palavras se juntam, as letras se juntam numa palavra, elas carregam esse significado da letra para a palavra. E aí nós transformamos este significado das letras num significado da palavra e trazemos uma mensagem para nós. Então a gente pode dizer que a mensagem que está escondida na palavra or é algo que vem de Deus para nos conectar com o próprio Deus. Esta força, né? Este brilho que vem de Deus. E o hebraico também, as letras, elas têm um valor numérico. E nós vimos ali que a letra Aleph, ela representa o número 1, o Vav 6 e o Resh 200. Isso vai dar um valor de 207. Na gematria hebraica, nós podemos somar, então, esses três números, dos 2, o 0 e o 7, que vai dar a soma de 9. 9, então, é a raiz numérica da palavra hora. Então, o valor numérico dela é 207 e a raiz é 9. O 9 no hebraico está relacionado à verdade e justiça e também simboliza o final de ciclos. Então, por exemplo, a gravidez é o final de um ciclo e o final do ciclo da gravidez produz vida. Se nós olharmos dentro do significado, tirando esse significado numérico, né? Que é o relacionado à verdade e justiça e simbolizando o final de ciclos, quando Deus diz haja luz, a vida foi produzida, algo foi criado, simbolizando assim o final de um ciclo onde nada existia ou estava um caos, o final do ciclo do caos para entrar no ciclo da vida, o ciclo da ordem, né? Então tudo isso está embutido aí na palavra ora. Outro detalhe que nós podemos observar é que no texto que nós lemos, após Deus diz haja luz e houve luz, o texto diz que Deus fez separação entre luz e trevas. Se nós olharmos o que provoca a escuridão no homem é o pecado. Então a luz de Deus vem tirar o homem da escuridão do pecado e levá-lo para a verdade de Deus. Olha só que coisa interessante que nós podemos tirar somente analisando as letras da palavra or em hebraico e também os números que estas letras representam. Quando Moisés desceu do monte, nós vemos ali nos textos da Torá, lembra que em determinado momento o seu rosto estava resplandecendo, ou seja, estava brilhando. E por que isso? Porque ele havia estado na presença da fonte de toda luz. Moisés falou diretamente com Deus, e ao falar com Deus, não teve como ele não estar brilhando. Embora ele não percebesse isso, mas todos que estavam com ele, ou todos que viram, perceberam que Moisés estivera na presença de Deus e o seu rosto estava brilhando com a luz de Deus. É assim que Deus deseja que todos nós, quando estivermos na sua presença, possamos brilhar a luz que vem do próprio Deus. Mais uma observação. A luz que Deus chamou de dia não tinha outra fonte a não ser o próprio Deus, porque o sol, a lua e as estrelas ainda não haviam sido criados. Então, esta luz tinha uma fonte que era Deus e era o próprio Deus, né?
Que coisa maravilhosa a gente observar isso aí. Como conclusão do nosso estudo, não tem como nós estudarmos o Antigo Testamento, texto do Antigo Testamento, e estes textos do Antigo Testamento não nos levarem a Cristo, porque toda a Bíblia leva a Cristo. E aí, esse texto do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ora, ou luz é a força que vem de Deus para nos conectar, para conectar a nossa mente com o próprio Deus. E Jesus, ele é o próprio Deus que veio iluminar este mundo de trevas. Aquela luz de Gênesis é Jesus, de uma forma simbólica, sendo fonte de iluminação, fonte de separação entre luz e trevas. O pecado e a ignorância espiritual levam o homem para a escuridão. Jesus é a luz que ilumina os pensamentos e mentalidades, tirando o homem de um ciclo de pecado e medo e produzindo vida em abundância. Foi isso que Jesus veio trazer, vida em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco, participando deste estudo de aprofundamento no hebraico bíblico, tirando lições das palavras da Bíblia em hebraico, que a luz de Deus, que é o próprio Deus, Cristo, Jesus, que veio para iluminar este mundo de trevas, entre na sua vida, ilumine a tua mente, ilumine o teu coração, ilumine todo o teu entendimento, ilumine todas as nossas atitudes, ilumine todo o nosso ser, para que nós não sejamos tragados pelas trevas. Eu espero que você tenha gostado, você tenha entendido este nosso estudo, e eu desejo a você que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, e te espero num próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até esse momento, e até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.